para o senhor. Valeu. Prefeito, tem bastante gente perguntando aqui pelo WhatsApp, enquanto a gente está comentando aqui, a respeito da educação. E tem várias perguntas falando assim, eu gostaria de perguntar ao prefeito como o senhor explica a situação das professoras de ACT com aglutinação, que é tão comentado e inconstitucional. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. E tem várias mensagens falando da área da educação, prefeito. Outra aqui, eu gostaria de saber sobre essa aglutinação, essa união de professores regentes e auxiliar. O que falar a respeito disso? Sempre fui professora regente, assumi a regência de sala, agora estou fora de Balneário, e assim tem muitos professores revoltados e descontentes. O que dizer, prefeito? Tem dois lados, né? Tem um lado do... tem outro lado também favorável. Eu falo com muita tranquilidade, porque vocês que são da comunicação, vocês podem fazer uma avaliação aqui regional, estadual e nacional sobre os avanços que tiveram nos últimos 7 anos na educação, e não sei se vocês vão encontrar outro município que deu tanta valorização à educação, ao professor, ao nosso trabalhador, inclusive ao servidor público amplio. Não vou ficar somente restrito ao professor, como nós concedemos aqui em Balneário Camboriú. Existe que, infelizmente eu quero dizer, sabe, Peter, algumas pessoas, elas não admitem o sucesso de outras. Elas não admitem que algumas pessoas mais simples possam ter avanços. Nós não estamos... falar em inconstitucional, falar em ilegal, falar em alguma coisa que possa ter sido feita que não tenha base jurídica ou que não tenha possibilidade legal, eu acho que merece assim, uma atenção toda especial. O universo jurídico também ele é grande, ele é dinâmico, ele é interpretativo, né? E acredito que nós não cometemos nenhum tipo de erro. O que a gente fez? Primeiro, quando eu entrei na prefeitura em janeiro de 2009, as nossas monitoras de creches, essas que cuidavam dos nossos filhos, que são guerreiras, trabalhadoras, elas que estão desde manhã cedo, o PC, lá nas nossas unidades, recebendo os pais ao trazerem seus filhos, elas ganhavam aqui em torno de R$800 por mês. Isso é inadmissível. Primeiro que o Ministério da Educação ele dizia que não podia ter na sala de aula nenhuma pessoa que não tivesse formação adequada naquela área que seria de formação na educação. Há muito tempo se falava aqui em Balneário Camboriú, em promover essas monitoras para professoras, caso elas fizessem o estudo necessário, se elas buscassem pela habilitação. Elas foram incentivadas a fazer, fizeram, na grande maioria, no tempo era em torno de quase 300 pessoas, era 265 ou 270, muitas delas conseguiram se formar e ficaram na expectativa durante mais de 10 anos esperando essa promessa que nunca chegou. Quando nós chegamos, fizemos uma avaliação jurídica, inclusive junto com o Sindicato dos Trabalhadores, não é somente uma tratativa individual de governo, mas sim uma tratativa sobre a necessidade daquilo acontecer, de fazer com que a pessoa que estivesse na sala de aula ela tivesse a devida habilitação, e nós fizemos um ato que transformou as monitoras habilitadas, formadas, eu quero deixar isso aqui bem claro, em professoras de apoio pedagógico, né, que daí passaram a ser chamadas de PAPs, né, uma espécie até de um bullying que começou a acontecer dentro da educação. Então, no momento em que foram constituídas e efetivadas essas monitoras e professores de apoio pedagógico, nós ficamos com 3 classificações dentro da educação infantil. Professora de educação infantil é professora auxiliar, porque quando tu falar a palavra auxiliar, tu está dizendo já que ela está submissa a alguém. E professora de apoio pedagógico, que foi um outro termo que se achou para poder se fazer essa validação do credenciamento, da habilitação dessas professoras. Dentro da sala de aula, daí criou-se também a história do professor regente. Regência é você estar na sala de aula, ministrando aula e ganhando por fazer isso, embora você seja professor, né, entende-se que aquele professor que está na sala de aula, ele teria que ganhar, né, uma gratificação por estar na sala de aula. Então tinha a regência de 30%, de 20%, de 15%, mais uma discriminação que existia entre os próprios professores. Então 3 classificações, né, com 3 regências diferenciadas, com mais a diferenciação também dos especialistas da educação,
E nós resolvemos o quê? Nós resolvemos fazer com que a justiça pudesse ser alcançada dentro do nosso entendimento. Pode ser questionado na justiça? Pode. Pode ser, pode acontecer amanhã da justiça entender que esse ato que nós praticamos para valorizar as pessoas, para dar para as pessoas uma melhor condição de vida, para dar para as pessoas uma melhor qualidade, para dar para as pessoas maior carinho, para fazer com que as pessoas possam ascender nas suas carreiras, que possam levar uma condição melhor para suas famílias, porque eles cuidam dos nossos filhos, dos filhos dos nossos trabalhadores. Para fazer isso, a gente construiu, elaborou essa nova lei, foi para a Câmara de Vereadores, foi debatido por vereador de oposição, por vereador de situação, amplamente debatido, foi aprovado, restou aprovado o projeto, e hoje é questionado porque tem gente que não aceita, né, que uma pessoa devidamente habilitada, mas porque ela não fez o concurso onde ela poderia ser professora de educação infantil e ela não tem condições de planejamento. Ora, ela tem formação prática. Ninguém está sendo ascendido e ninguém foi. Por exemplo, nós temos níveis. Primeiro que quando a gente assumiu a cidade, existia o tal do achatamento salarial. E você sabe, PC, porque você está aqui há bastante tempo discutindo, o Peter também sabe, porque até participou da administração pública. Conforme o nível de formação das pessoas, elas têm um percentual de gratificação a mais. No caso, esse é plano de carreira. Esse é o plano de carreira do magistério, como a gente criou também o plano de carreira do servidor público no geral. Mas acontece que aqui em Balneário Camboriú, quem tinha formação de graduação, com pós-graduação ou com mestrado, ele estava tudo encostado, já não tinha mais diferença, porque se deixou de valorizar por muito tempo e acabou que foi tudo encostando no outro. Nós criamos já de imediato a diferença de 20% a cada nível e fomos aplicando a cada ano. Hoje nós estamos trabalhando 25% a cada nível. Então você diz que toda a educação num todo foi valorizada? Mas muito valorizada. E gostaria que o próximo prefeito continuasse investindo na educação como nós investimos. Se eu estou lhe dizendo que uma monitora nossa, guerreira, formada, com formação devida e adequada para poder atuar na educação, nossa antiga monitora, ela ganhava em torno de R$765, hoje ela está ganhando aí de R$2.000 para fora. Isso modificou a vida dela e serviço público não é só salário não, é valorização, é atenção, é carinho, é amor, é motivar essas pessoas a construírem uma condição, um ambiente melhor, porque eles tratam com as nossas vidas, com os nossos filhos. Então agora eu passar por ponto do entendimento de que eu não quero que você cresça, PC. Daí eu vou dizer assim para ti, eu vou dizer que o ser humano, ele é pequeno demais. Ele nos decepciona no momento em que ele não quer. Então, o Civil está lutando pelo crescimento com respeito a essa situação, com respeito a essa situação, prefeito, eu vou falar aqui, porque o que eu falei longe de você, eu falo na sua frente. Porque eu sou um formador de opinião e não fujo e não muda a minha opinião. Com respeito à educação, valorização por completo, por isso que eu perguntei para você e eu ouvi a tua voz. Não, foi por completo, PC. Ontem, o presidente do sindicato de Balneário Camboriú foi convidado para palestrar na Câmara de Vereadores de Itajaí, porque eles estão querendo ter entendimento desse projeto para lançar lá. É referência. Eu só fiz um questionamento. Positiva. Só fiz um questionamento, prefeito. É tão bom, por que demorou tanto? Porque eu não tinha sido prefeito antes. Né? Então, quando eu fui prefeito, a partir de 2009... Porque eu só questionei isso, por que só nesse ano aconteceu isso? Não foi nesse ano não, isso é fruto de muito debate, de muita discussão, de muitos pareceres jurídicos, de muita construção de legislação, de entendimentos, de interpretação. Não é de uma hora para outra que você consegue fazer a demanda de transformação. Como eu lhe disse, há 10 anos, eu estou dizendo 10 anos anteriores a janeiro de 2009, e daí você sabe todo o tempo que já era prometida a esses professores ascensão, só que foi só prometido e nunca foi cumprido. Quando eu entrei em 2009, a promessa não era minha, a promessa estava na rede municipal de educação. Eu assumi a promessa como se minha fosse pela valorização dos professores, e nós primeiro conseguimos ascender de uma maneira e depois conseguimos o trabalho para fazer a equiparação geral da educação. Mas não são só esses avanços não na educação, nós temos muito mais avanços na educação. Como eu lhe falei, a própria regência é um fato disso, a carga horária é outra discussão que pode causar polêmica, porque qualquer assunto causa polêmica. Agora, o que eu quero lhe dizer é que se você pegar um breve histórico, tanto de Balneário Camboriú como das cidades da região, e estou usando Santa Catarina e Brasil, eu quero ver onde é que a educação avançou tanto como em Balneário Camboriú. É claro que tem a picuinha,
tem as dores políticas, tem a turma do contra, tem as pessoas que são contra por ser contra, não é contra o prefeito, é contra o prefeito que tiver no momento, são inconformados com qualquer tipo de situação, mas o avanço, a valorização do profissional da educação, a valorização de quem trabalha dentro de uma unidade, né, ela foi assim, marcante positivamente. É o necessário? Eu acho que ainda não. É preciso que o próximo prefeito continue olhando a educação como nós olhamos, para que a gente consiga avançar ainda mais. Vamos fechar esse assunto da educação, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. E o professor não pode estar brigando com o professor, né? Por favor. Eu falei isso e fiz a pergunta para o prefeito aqui ao vivo, porque como eu falo nas costas, vamos dizer assim, se ele está vendo, tem que falar na frente dele. Eu só questionei por ter sido neste ano, que é o ano eleitoral, e isso automaticamente não é só eu, todo mundo pensa isso. Mas já falou. Vai para pergunta, vai lá, tem mais pergunta? Não, mas é importante, sim, me permita, PC. Não, PC, é só de boa. Vai acabar nosso tempo, ó. Não, mas fique tranquilo. Não, tem umas perguntas boas para fazer pro prefeito aqui. Não, mas fique tranquilo assim, sabe por que o que acontece, né? Nós vamos ter que modificar a legislação eleitoral. Nós vamos ter que modificar a legislação, a nossa Constituição Federal, que é a nossa legislação pátria, porque se no ano eleitoral não se pode cometer nenhum ato, então tem que ser proibido em lei. Está me entendendo? Porque se no ano eleitoral eu pavimentar uma rua, né, é eleitoral. Se for nos outros 3 anos, não é eleitoral. Né? Então quer dizer que tem que fazer tudo nos 3 primeiros anos e fazer nada no último ano. Então o último ano não devia ter mandato. Então, eu não estou falando para ti, PC, eu estou falando porque a gente escuta muito isso. Mas isso é geral? Mas é que tem ações que são planejadas e programadas, que desencadeiam e construídas. Não, desencadeiam em todos os anos. Em todos os anos, inclusive no ano eleitoral. Vamos então, para as perguntas. Não existe ação de ano eleitoral. Prefeito, faz o ping-pong, seja mais rápido. Rapidinho. Está esticando muita resposta. Agora está esquentando aqui. Bom dia, prefeito, PC e Peter. Há pouco tempo ouvimos que o prefeito e o seu vice Cláudio Dalvesco faziam tempo que não se falava. Eu gostaria de saber como é que estão as relações, principalmente profissionais e institucionais, entre o prefeito e o vice. Afinal, uma casa dividida por si não funciona. É o Matheus que pergunta, prefeito. E nós queremos saber também, como é que está essa relação? Não,